Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, e hoje vamos a mais uma temática sugerida por uma usuária do canal de psicologia. Agradeço desde já a sugestão dela, e se você também quer sugerir uma temática, pode estar utilizando a parte destinada à descrição do vídeo para estar sugerindo. Ajude-nos a destacar o vídeo clicando em gostei, se inscreva no canal e assista aos demais vídeos na área de psicologia e filosofia. E a temática sugerida por esta usuária foi o complexo de Édipo. Vamos primeiro buscar entender quem é Édipo. Então eu estou aqui em mãos com a minha própria versão do livro do Édipo Rei, que é da autoria do Sófocles, e ela é tida como uma peça teatral e é tida como a melhor peça teatral grega já escrita, devido à sua trama, além de uma trama complexa e elaborada, uma trama que tem um desfecho muito interessante. E quem seria esse tal desse Édipo, então? Édipo é uma criança que antes mesmo do seu nascimento já estava predestinado pelos deuses a matar seu pai e casar-se com sua mãe. Sabendo disso, o rei, pai de Édipo, quando tomou conhecimento desta profecia divina, ele decidiu abandonar Édipo na travessia de uma montanha para evitar o seu assassinato que estava profetizado pelos deuses. E aí, nessa etapa onde Édipo é abandonado no caminho desta montanha, um pastor passa e leva Édipo até o próximo reino, onde ele é adotado pelo rei deste outro reino. E lá ele é criado como se fosse realmente filho do rei e da rainha, como se realmente tivesse sido gerado por eles, sem nenhuma distinção. E ao decorrer, Édipo cresce, se amadurece, se torna homem, e acaba tomando ciência da profecia que foi destinada a ele pelos deuses, de matar o seu pai e casar-se com a sua mãe. Sendo assim, Édipo, horrorizado com essa possibilidade, ele acaba optando por deixar a casa dos seus pais e se tornar um andarilho para evitar o cumprimento dessa profecia. Sendo assim, ele abandona o palácio da onde ele reside e sai para o mundo. Nessas suas andanças, em meio do caminho, ele acaba se encontrando com um viajante. Ambos têm uma discussão e ele, furioso, acaba matando este viajante e todos os integrantes da caravana, com exceção de um homem. Ele continua sua caminhada e acaba chegando a Tebas. E nesta chegada a Tebas ele é confrontado com uma esfinge que lhe impõe um desafio, aonde se ele perdesse esse desafio, ele seria morto, porém se ele vencesse, ele livraria Tebas de um monstro que estava atacando e manteria sua vida. Édipo conseguiu vencer o desafio, conseguiu livrar Tebas da sua derrota, da sua destruição iminente, e como prêmio por ter conseguido, recebeu a mão da rainha, recém-viúva, em casamento. Édipo acaba se casando com a rainha, vivendo com ela por um bom tempo, e em determinado período Tebas é atingida por uma praga, e em consulta dos oráculos, estes informam a Édipo que ele deveria buscar entre eles o assassino do antigo rei de Tebas, que deveria ser punido pelo que fez e desta forma livraria Tebas da praga. Quando Édipo vai atrás de investigar quem era o assassino do antigo rei, acaba descobrindo que aquele homem que ele matara em meio à sua viagem, junto com todos os homens da caravana dele, era o rei de Tebas. Ou seja, ele próprio era o assassino do antigo rei e era o causador das pragas. Porém, a peça ela ainda deixa mais um detalhe
para tornar a trama mais elaborada ainda, que é o fato de que, na verdade, o Édipo, como já sabemos, foi adotado pelo rei do reino vizinho, na verdade era filho do antigo rei, e a rainha recém-viúva a qual ele desposou era sua mãe. Com isso, o desfecho dessa história acaba sendo o suicídio da rainha. O Édipo fura os próprios olhos por remorso de ter mantido relações com a sua mãe, mas enfim, é apenas um resumo da história para se ter uma noção do que é essa tragédia grega. E não é a intenção do vídeo necessariamente estar explorando tão a fundo esta tragédia, mas sim estar entendendo o quanto esta tragédia influenciou Freud nas suas teorias. Então, o Dr. Sigmund Freud, ele era uma pessoa que desde muito jovem ele tinha muitas leituras. Então ele lia muito Shakespeare, ele lia as tragédias gregas, ele lia muitos autores franceses. Ele tinha uma habilidade muito grande com diferentes línguas e ele lia muitos autores em várias línguas. E alguns desses autores, desses mitos, dessas histórias, influenciaram muitas teorias psicanalíticas de Freud. E o Édipo Rei é um dos exemplos dessa situação. Então, diante desta história grega, desta tragédia grega, onde o Édipo mata o pai e casa-se com a sua mãe, o Freud ele desenvolve a sua teoria psicanalítica de que toda criança teria intimamente esse desejo quando pequena. Então toda criança ela teria o desejo de eliminar a figura paterna, ou seja, a função paterna será afastada da função materna para que essa criança tome a função materna para si e a tenha como unicamente sua. Tenha o amor dessa função materna exclusiva para essa criança. Função materna e função paterna são conceitos da psicanálise que eu não vou estar explicando, porque já tem vídeos a respeito e eu vou deixar na descrição deste vídeo, eu vou deixar o link para o vídeo de função materna e de função paterna. Mas, a partir dessa análise, o Freud ele determina que toda criança ela deseja sim afastar o pai da mãe, ou mais detalhadamente a função paterna da função materna, para tomar a atenção e o amor da mãe exclusivamente para ela. Nós vemos isso muito evidente quando crianças, por exemplo, presenciam seus pais em atos de carinho, como por exemplo um beijo na boca, um abraço. A gente vê que frequentemente a criança ela intervém, então ela se põe no meio, ela tenta chamar a atenção de um dos dois pais para afastar os dois, justamente por esse desejo dela de não dividir a atenção da função materna com outro indivíduo. E aí muitos entram aqui em um pequeno conflito de acreditar que no caso das meninas, elas tentariam tomar para si o pai e afastar a mãe. Esse é o complexo de Electra, que é uma outra teoria freudiana. Porém, ele é muito incomum, ele praticamente ocorre com uma mínima incidência. O mais comum é que as meninas também sofram do complexo de Édipo. Por quê? Porque a figura materna é quem dá carinho, é quem dá atenção, é quem sacia as necessidades da criança, seja ela menino ou menina. Então essa criança vai tentar tomar para si a figura materna e não a paterna. Quando ocorre dessa criança tomar a figura o pai para si, querer o pai para si e afastar a mãe, provavelmente é porque esse pai exerce função materna e não paterna. Então a questão de a criança ela tentar tomar a função paterna para si é muito pouco recorrente. É muito difícil acontecer. O que acontece comumente é que a criança quer a função materna somente para si e não quer dividir ela com ninguém. E isso dentro da psicanálise é tido por Freud como o complexo de Édipo, aonde a criança deseja eliminar a figura paterna para tomar para si a função materna de sua exclusividade de amor e atenção.
Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco o que é o complexo de Édipo. Obviamente isso pode ser detalhado e trabalhado muito mais profundamente, mas acabaria estendendo o vídeo para além do que muitos gostariam de estar assistindo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para nos ajudar a destacar, se inscreve no canal, aproveita, já visita o canal, vê os outros vídeos, vê um novo projeto que eu estou lançando no canal agora recentemente, que são os vídeos com o prefixo filo. Então você verá que este vídeo ele tem um prefixo psique e o outro projeto ele traz um prefixo de filo, que é um trabalho diferenciado desse, que também é bem interessante, esteja dando uma olhada. Se quer mais vídeos semelhantes a esse, basta procurar os de prefixo psique. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.